Diz aí 102, o seu podcast favorito. Será mesmo? Está no ar com notícias e informações sobre o campus Engenho Novo 2 do... Então, bora falar do Pedrão do Engenho? E lá vamos nós. Estamos de volta, meu Engenho Novo, e bem no meio das provas da primeira certificação do ano letivo 2025. Socorro, Deus! Socorro, Deus! A gente resolveu liberar a segunda e última parte Que tristeza. desse episódio Maravilhoso! com os professores Vitor Abdias, Rafael Lima e Luciano Nascimento, representantes do NEABI, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do... Só que a gente sabe que você, aluna e aluno do mais garboso campus desse colégio, já está suave na nave, de boa na lagoa, em relação às notas. Um devaneio, um sonho de uma noite de verão. Mas isso é enganar. Então, aumenta esse volume, arruma essa coluna aí e se liga na vinheta. Antes de retomarmos a entrevista de fato, sabe o que seria legal? Não sei. Fazer uma Retrospectiva 2000. Vamos relembrar os acontecimentos que marcaram o ano. Os fatos que fizeram história. Só pra lembrar, a gente parou o papo, hein? Então tudo bem. Flashback. Tem algum projeto além desses, alguma ação além dessas que vocês citaram aqui, que está em desenvolvimento e vocês podem adiantar alguma coisa? Uma bolsa de iniciação antirracista no futuro próximo. Vamos ver se isso vai rolar. End of flashback. Todo mundo na mesma página? Sim. Então, Acelera bem, acelera. Vamos seguir. pô, novidades, hoje novidades, gostamos de novidades. Agora... Não. Vamos começar uma sequência de perguntas talvez não tão felizes e animadas. Acho que deu uma pesada no clima do programa aí. Na visão de vocês, desde a criação do NEABI, houve alguma mudança efetiva em relação à diversidade no âmbito do colégio, tanto no corpo profissional quanto nas relações interpessoais com o corpo docente, corpo Fala direito, rapaz. docente? Houve... Ouve a voz do seu períneo. O que vocês podem colocar como avanço que vocês perceberam? Eu tô no colégio há menos tempo. Eu vim pra cá em 2018. Que isso, né? Eu vim pra cá em 1º de dezembro de 2017. Eu tô há menos tempo. Deixa com vocês. Olha, essa eu vou deixar pro Rafael, que eu cheguei aqui em 2020. Eu posso até complementar, né? Mas eu sou um recém-chegado, né? Vamos lá. Eu também não sou muito antigo aqui no colégio, nasci em 2016. Essa é uma pergunta de fato difícil de responder, né? Mas, já que eu tenho a impressão de que em algum momento na sua pergunta lá atrás eu posso ter soado um pouco pessimista, eu queria fazer um contraponto agora, né? Eu acho que se a gente pegar não só esse período curto que eu estou na escola, se pegar o colégio pelo segundo desde a sua fundação, né? Mas sobretudo nas décadas recentes, eu considero sim que a gente tem experimentado alguns avanços, né? É lógico que esses avanços não são garantidos, é lógico que esses avanços não estão inseridos numa esteira linear, né? Enfim, os avanços têm altos e baixos, têm, né, os seus pontos de parada, né? Mas eu acho que de alguma maneira a gente vem experimentando no colégio, eu acho que a gente está longe do ideal, mas a gente vem experimentando, no mínimo, uma conscientização para a discussão da questão racial na escola, né? Então, isso já é um baita avanço. Quando a gente trabalha com estudantes que estão chegando na escola agora, né? Tanto nos anos iniciais, Fundamental 1, Fundamental 2, que é onde eu atuo, e quando eu me deparo com turma de 7º ano, de 6º ano, que já trazem algumas categorias, né, alguns conceitos de discussão racial, a gente vê que de alguma maneira, né, a coisa está andando, né? Aí você vai dizer que todos os alunos estão assim, não, mas quando a gente vê isso acontecendo, é um sinal de que a escola
está recebendo alunos que historicamente ela recusava, né? o que a escola mesmo expelia, né? Lembrar que não tem muito tempo atrás, né, a escola, o Colégio Pedro II, tinha a figura, o procedimento de jubilamento, né? Então, assim, quem eram esses estudantes que eram retidos, né, por anos a fio até serem expulsos da escola? A gente sabe muito bem quem são esses estudantes, né? Então, eu acho que a gente tem avançado, a gente tem recebido mais estudantes, esses estudantes têm chegado para a gente, essa impressão que eu tenho, ou mais dispostos a discutir, mais conscientes, né? Ou às vezes já, não vou dizer prontos, porque prontos ninguém está, né? Mas assim, já muito uma consciência com o letramento racial bastante afiada. Né? E isso nos ajuda no nosso trabalho. Né? Nos ajuda, inclusive, não só no trabalho pedagógico, mas eu diria no trabalho psíquico-afetivo mesmo, né? Porque a sensação de estar sozinho na escola, às vezes, é ruim. Né? Então, quando a gente percebe famílias negras, né, enfim, ou identificadas com a população originária entrando na escola, nos ajudando a pautar esse debate, eu considero que a gente está num avanço. Não, concordo plenamente. Assim. Gênero, número, e para ser uma concordância latina, que eu sou o único de português aqui, então eu concordo em gênero, número e caso. Concordância latina. É isso aí. Inclusive, você não fez nenhuma correção no meu roteiro, estou muito feliz. Provavelmente que você está com preguiça de... Não tem porquê, tá perfeito. Maravilhoso. Agora, vamos continuar na sequência de perguntinhas polêmicas e pesadas. Eu não estou suportando mais. Vocês têm esperança de que algum dia, pelo menos, o racismo estrutural e suas variações, como o recreativo, por exemplo, sejam, menos robustos, sejam menos onipresentes? É paradoxo que chama isso aí. Deixem de ser onipresentes com as ações de vocês. Tem um ditado que diz que quem planta tâmaras não colhe tâmaras, né? Eu não entendi o que ele falou. Eu não tenho esperança de ter tempo de vida para ver a extinção, né, o fim de práticas racistas, não só no Colégio Pedro II, mas no Brasil, né? No mundo, na verdade. Né? Se a gente pensar em discriminação racial, em racismo, para além da questão que afeta no Brasil tão marcadamente a população preta, a gente vê que no mundo a gente está vivendo um momento histórico de recrudescimento, né, dessa violência racial, de vários matizes. Né? Então eu não espero ter tempo de vida para ver o fim dessa violência. Mas eu tenho a esperança de que a minha descendência não tenha que lidar com isso de maneira tão cotidiana quanto eu tenho que lidar. Né? É uma esperança, a gente tem essa esperança, sim. Mas quem planta tâmaras não colhe tâmaras. É isso. Concordo com o Luciano. Sou um professor, um docente, muito esperançoso. Que lindo, cara! Em relação à atuação, né, minha atuação, a dos meus colegas, mas eu também acredito que isso vai perdurar ainda por muitos anos, né? Mas acho que o lance principal, né, das nossas ações, dentro e fora do Pedro II, é justamente para que esses estudantes que estão chegando agora, né, não sofram tanto quanto a gente sofreu num passado que não é nem tão distante assim, né? Mas certamente a experiência que a gente teve enquanto estudantes na escola, meu caso, né, em várias situações, né, eu sofri racismo. Eu espero que esses estudantes não passem por isso, né, ou que pelo menos ao passar que eles tenham uma defesa, né, eles saibam se defender. E poder é pele preta, é poder com tudo, é se libertar. Eles saibam dos seus direitos, eles saibam ter uma autoestima para enfrentar essas situações. Eu acho que o grande lance é isso. Que até alguns anos atrás, infelizmente, a escola não pautava, né? Não colocava, enfim, determinados assuntos como um conteúdo escolar.
Então, a minha esperança é essa. Eu não vou conseguir ver, de fato, uma mudança radical, mas eu espero que, a curto, médio prazo, que esses estudantes tenham, vamos dizer assim, armas para poder se defender de situações que a gente vivenciou, né? No passado aí, pouco presente. É isso. Eu acho que o professor, ser professor, né, estar nessa profissão, exige... Eu quero dizer que a gente acho que não tem direito de não ter esperança. Né? Porque senão a gente não levanta da cama para vir para a escola, dar aula, porque senão a gente não encara uma turma. Né? A gente tem que, de alguma maneira, vislumbrar um horizonte, né, que seja diferente para melhor do que a gente... É para isso, a nossa função é essa. E eu acho que é por isso que também a gente é muito atacado, né? Na sociedade, porque a gente cansa, mas a gente também é chato em acreditar que as coisas podem ser diferentes. Né? Esse Paulo Freire dizia, né, essas coisas nem sempre foram assim, não significa que elas vão continuar sendo assim lá na frente, né? As coisas mudam, né? Só que não mudam sozinhas por si só. Então o nosso trabalho, ele vai nesse sentido de, sem querer ser presunçoso, mas de alguma maneira antecipar esse futuro. A gente trabalha para tentar antecipar o futuro que a gente quer. Né? Quando que ele vai chegar, a gente não sabe. Não sei! Mas só esse movimento já nos faz ter força para trabalhar e para ser feliz nessa vida que a gente merece também. Com certeza! Não só de luta o homem viverá, né? Mas também de algum prazer, né? É verdade. De preferência muito prazer, né? Muito bom, muito bom. Tranquilidade, sossego, todo mundo merece. A gente acredita nessa possibilidade. Eu entreguei o roteiro para vocês lerem, vocês viram as minhas perguntas, mas, como sempre, eu fiz uma pegadinha. Eu tinha uma pergunta escondida, estava tarjada e vocês não viram. Essa eu quero ver. Não quero ver, não. Vocês não se prepararam, então vai ela. E é uma pergunta, assim, padrão que vocês já devem ter escutado demais. Que, logicamente, só uma pessoa no auge de sua branquitude e todo o seu privilégio, homem cis, branco e hétero, poderia fazer. Exatamente. O que é ou qual a diferença entre educação não racista e educação antirracista, que é o que vocês promovem? A educação não racista, sinceramente, eu pensando agora, né, você falou que era pegadinha, eu não me lembro quem foi que falou, mas eu ouvi isso bem recentemente, né? Não me lembro que situação que foi. Mas, a princípio, se a educação não for antirracista, ela é racista. Acertou, miserável. Se a gente deixar o fluxo correr com naturalidade, a educação vai ser racista. Porque ela está no próprio olhar, está na escolha dos assuntos, dos temas que vão pro conteúdo programático, que vão para a seleção dos referenciais teóricos, né? Então, se a educação não for antirracista, ela será racista. Pelo menos na realidade brasileira, que é a realidade que eu conheço um pouco mais perto, né? Então, aqui no colégio, aqui no campus em particular, né, a gente tem a prática na equipe de língua portuguesa de procurar adotar como leitura para didática textos de autoria negra, né, de autoria feminina negra. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Então, é muito recorrente, alunos de todas as séries lerem Maria Firmina dos Reis, lerem Carolina Maria de Jesus, lerem Conceição Evaristo, lerem Ana Maria Gonçalves, o curso de extensão, né, que a gente está tocando aí, é sobre o romance Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Então, existe um compromisso que é pedagógico, que é epistemológico, teórico. Nem existe isso, você está inventando palavras. Mas é também um compromisso político de atuar para difundir uma ideia de combate ao racismo.
Então, assim, ou a educação, na minha perspectiva, mas eu sei que eu estou citando alguém, eu não me lembro quem foi. Esqueceu-se. Vou te ajudar daqui a pouco. Ou a educação é antirracista, ou ela é racista. Apenas não ser racista não é o suficiente, não funciona, porque tudo aponta para a consolidação do racismo. Ou a gente atua contra ele, ou a gente vai estar reproduzindo e estendendo ele. Não tem jeito. Eu fiquei muito contente com a resposta do Luciano, né? Mas só para ajudar a complementar a ideia dele, quem escreveu, quem falou essa frase é a professora Bárbara Carini, a intelectual diferentona. Procure saber! Inclusive, ela esteve no Pedro II ano passado, a partir de algumas atividades no campus Tijuca 1. E é isso, eu concordo plenamente e a gente precisa levar isso adiante, né? Se uma educação não é antirracista, ela não é educação. Ela está ajudando a reforçar algumas formas de pensamento, de se relacionar, que são, infelizmente, racistas. Então a gente precisa, de fato, mobilizar a comunidade escolar a pensar, a olhar os conteúdos escolares, a olhar, de fato, o que essas crianças, os jovens, adolescentes têm aprendido na escola, se isso está reforçando, de fato, uma visão hegemônica da sociedade, que coloca, infelizmente, as pessoas brancas como superiores frente a outras pessoas. Porra, tá errado. Tá errado. Tá errado. Tá tudo errado. Ou se não, está problematizando essa relação, né? Está também trazendo os conhecimentos dos povos originários, da cultura africana, da cultura afro-brasileira, como algo relevante para ser discutido e ensinado, enfim, que contribui igualmente para a consolidação da educação e da sociedade brasileira. Eu acho que o grande ponto é esse. Vocês estão falando aí, eu estou lembrando de uma ilustração muito comum, pelo menos quando eu era estudante, faz um tempinho, né? Estou ficando velho, mas... Foi há 84 anos. Nos livros de ciência, para explicar o evolucionismo, né? Então era eu não sei como é que estão os livros agora, os materiais didáticos, mas na época que eu estudei, acho que vocês devem lembrar também, que vocês também não são tão jovenzinhos assim, né? Sabe que você é muito petulante. Então, era uma imagem bastante clássica, né? Começava com um primata ali, né? E aí ia aquela escalinha evolutiva, que chegava no Homo sapiens, o Homo sapiens sapiens, né? E como é que era representar? Primeiro que esse esquema já é furado, né? Os professores de ciência já desconstruíram essa imagem bastante simplista de um quadro evolutivo, mas admitindo que aquilo fosse, né, Acelera bem, acelera. legítimo, né, que faça algum sentido, qual é a representação do Homo sapiens na ponta? Tenta imaginar nos livros que a gente estudou, né? Quem era aquela figura que estava ali? Era um homem branco, né? Amiga, não tem como te defender. Isso para mim é um exemplo de educação não racista, por exemplo, né? Por que é a educação não racista? É aquela que naturaliza a imagem do racismo. Assim. A evolução é um homem branco, né? A suposta educação não racista falando do caso da minha disciplina, por exemplo, né? A gente passar meses, certificações inteiras, né? Discutindo aspectos em detalhes, né? De processos da história europeia, né? E quase não trabalhar a história da África, né? Falar de história da população negra indígena no Brasil no período da escravidão e depois parece que essa galera some, né? Então, como o Luciano falou, né, não existe a educação. Acho que o ponto da educação antirracista é desnaturalizar o racismo que está aí, né? Aí você pode falar assim, mas é só uma ilustração, né? Isso é tão problemático assim. Porque para essa criança negra que está estudando aquele livro, ela está vendo ali que ela não está representada ali positivamente, né? Ela não faz parte dessa... essa criança ela vai se ver no íntimo, como o Homo sapiens também, né? Acho que é esse o ponto, falando daquele exemplo dos livros de ciência, né? Então, a educação antirracista é justamente para colocar em xeque, né, essa naturalização dos processos pedagógicos, né, que valorizam nas sutilezas, né, às vezes nem tanto assim, quando a gente aguça o olhar a gente vai ver que não é nada sutil, né,
mas que valorizam ali o tempo inteiro essa dimensão da branquitude, né? Então é impossível, a partir dessa perspectiva, para uma criança negra ou indígena, né, olhar para esse tipo de ilustração e ter orgulho da sua própria cor, do seu próprio cabelo, sentindo um espaço em que ela é valorizada, né? Então é disso que se trata para mim quando a gente está falando de educação antirracista, né? Muito obrigado pela resposta, mas infelizmente a gente precisa encerrar por aqui. Tipo Jô. Referência de velho. Eu agradeço imensamente aos professores Luciano Nascimento, Rafael Lima e Vitor Abdias pela presença e pelo papo. E para quem quiser entrar em contato com o NEABI, quiser participar de algum projeto, quais os canais oficiais? Opa! O melhor canal para você entrar em contato conosco é pelo nosso Instagram, @NEABICP2. Então, @NEABI, tá lá no Instagram, vai aparecer, aí ali a gente acaba divulgando todas as nossas ações, atividades. E o e-mail também, né? E tem o e-mail também, que é o NEABI, sem o I. NEAB, né? NEAB, @cp2.g12.br. É isso. Então, NEAB@cp2.g12.br. Obrigado, gente. Valeu. E até o próximo episódio. E essa foi uma produção da Superintendência Geral do Campus em Engenho Novo 2 do Colégio Pedro II. Somos um exército de um homem só. E contou com áudios de Medo e Delírio em Brasília, Choque de Cultura, TV Justiça, Away, Anaíli Sullivan, Manuel Gomes, CNT, Rede Globo, Sport TV, Isa, Mundo Canibal, Belo, Paulo André, Brian McKnight, Rick Martin, Canal Brasil, Bandeirantes, Molejo, Sai de Bamba, Cupim na Mesa, TV Câmara, Elba Ramalho, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Drauzio Varela, Raça Negra, Tiaguinho, Ivete Sangalo, Wagner, Pânico na TV, Jamie Lawson, Cheryl Lynn, Nickelodeon, Braga Boys, Vanessinha Pikachu, Padre Reginaldo Manzotti, Casemiro, O Rapa. Acabou essa porcaria.